Olá, seja muito bem-vindo a mais esta abertura mensal do mercado brasileiro do mês de abril de 2023, saindo um pouquinho de atraso. Nós tivemos um problema aqui com a máquina, com o computador, e não nos foi possível publicar na primeira quarta-feira, como é o habitual. Então está saindo na primeira sexta-feira, 2 dias depois, já sexta-feira da Paixão, né? Já é um feriado, espero que não atrapalhe muito vocês. Como é uma visão mensal, vocês olhando ainda no começo do mês, está de bom tamanho. Tá? E fizemos alguns ajustes, em alguns ativos, mas nada que mude o contexto que a gente já vinha apresentando. Então estes são os ativos que trataremos aqui. Destaque para os juros, que não havíamos abordado na última e que é importante, e alguns outros itens aí para modificar, além desse reajuste que a gente fez nas nossas apresentações. Ok? Então vamos lá, vamos para a tela gráfica, que é onde a gente faz a nossa análise de uma maneira aqui mais macro, visando posicionamentos de mais longo prazo. Tá? Não de longo prazo, também permite. A nossa visão é de fazer um tipo de atividade mais giro, ou seja, ter um tipo de investimento mais ativo e não passivo, mas é possível também fazer da forma passiva, deixando por longo período. Ok? Vamos lá então? Muito bem, então aqui os juros do Brasil, juros DI 2025, porque é o que está com maior liquidez, e não adianta a gente olhar no Brasil para longo prazo, como nos Estados Unidos a gente olha há 30 anos, Aqui é um juros que não tem muito sentido, que muda a cada mês, você muda a conjuntura, quando não em menor tempo, então não dá para ficar jogando muito lá para frente. Então o que nós temos visto, aqui a gente tem metade, o ano, a partir dessa linha aqui, o ano que a gente está, o ano anterior, no caso aqui 2022, e o ano anterior a 22, portanto 21, começando mais ou menos na mesma época que a gente está aqui agora. Lá está indicando a primeira data aqui, 7 de março. E a maioria dos gráficos aqui estarão dessa maneira, exceto alguns que ainda não tem um escopo muito grande, aí a gente precisou passar para o gráfico diário. Tá? Aqui o gráfico é semanal. Então cada vela, cada candle desse daqui tem o prazo de uma semana. Tá? Por isso que a gente consegue enxergar, por exemplo, o ano de 22 inteirinho aqui. Tá? Então o que a gente pode ver aqui que é importante? Primeiro que ele está subindo. Os juros vêm subindo desde do início do Covid, um pouco depois do início do Covid. Então isso já é uma prática que está sendo utilizada em todo o mundo, e que tem como principal fator controlar o efeito inflacionário que veio com as consequências do fechamento da economia em decorrência do Covid. Tá? Não é privilégio nosso aqui no Brasil. Estados Unidos está com juros mais altos, Europa está com juros mais altos, enfim. Essa é a realidade mundial. Tá? E não se baixa juros por decreto ou por mera vontade. Caso isso seja feito, obviamente, vai haver uma pressão inflacionária e a gente vai pagar de outro jeito. Aqui paga-se os juros aqueles que estão tendo algum tipo de financiamento, e a gente paga indiretamente quando a gente está consumindo produtos de empresas que têm alguma dívida. Toda empresa tem alguma coisa. Muito raro não ter. Se é que existe uma que não tem. E se a gente baixa os juros na canetada, vai aumentar a inflação. Não tem outro jeito. Tá? Eu não vou discorrer aqui sobre leis naturais da economia, porque seria uma palestra de algumas horas, e a gente ainda teria, talvez não esgotaria o tema. Então, entendam isso. Juros mais altos contêm inflação. Se baixa os juros na canetada, sem que exista um contexto para isso, a inflação vai subir. Então, não tem outro jeito. E os juros estiveram subindo, na eleição, resultado da eleição, os juros dispararam. Esse daqui é o juro especulativo, os juros do Banco Central.
né? Ou seja, os juros que o mercado está negociando, porque ele estima que em janeiro de 2025 estará neste nível. Então aqui, né, estavam sendo negociados taxas de juros, contratos de juros, onde se estimava que no janeiro de 2025 estariam muito mais altos. Certo? Esse é o contexto de quando a gente analisa juros aqui, não é o contexto do Banco Central, porque se fosse o Banco Central seriam degraus, né? Não teria outro jeito. Então, entendam esse conceito. Então, acabou a eleição, né? O mercado entendeu que havia um contexto inflacionário e que os juros teriam de subir, e subiu. Né? Os especuladores já começaram a acreditar num juros maior. Depois ele deu aí alguns altos e baixos, foi amenizando, estabilizou no começo desse ano, né? E teve aí uma pequena queda recente, tá? Mas ainda é de juros relativamente elevados. Note, de novo, isso daqui é janeiro de 2025, então os juros pelo Banco Central continuam os mesmos, né? Já há vários meses, mas aqui é a estimativa de que ele deve cair um pouco para algo em torno de 12%. Certo? Se vocês acreditam nisso, ok. Né? Eu tenho minhas dúvidas de que os juros vai cair. Tá? Eu não acredito nisso. Eu acredito, na verdade, que os juros, se continuar do jeito que está, com esse tal arcabouço fiscal ridículo, né, que não vai resolver nada, pelo contrário, isso vai criar problema, mas as pressões que estão havendo em cima do Banco Central, etc., na minha opinião, os juros tendem a subir. Tá? Então, o que eu estou vendo no gráfico é que os juros caíram e estão estáveis nas últimas semanas. Tá? No último mês aí de março ele ficou relativamente estável. Mas o que eu vejo do contexto aqui fora, opinião pessoal minha, é que não existe contexto para baixa de juros. Ele, no mínimo, vai se manter e muito provavelmente, na minha opinião pessoal, ele vai subir. Ok? Muito bem. Bolsa de Valores, né? O índice da Bolsa de Valores. Então aqui a gente teve, no início de 2021, a recuperação pós-Covid, né? Quando começou a ter um alívio do Covid. Depois veio aquelas variantes todas lá, houve uma queda bastante significativa, né? Parou, olha, fez um patamar aqui, tá? Um suporte, como a gente chama na linguajar de bolsa, subiu novamente, vejam, aqui ele fez um pico mais baixo do que esse, isso é importante, certo? Caiu novamente no meio do ano, né? Chegou a uma baixa aqui no meio do ano, percebam, este ponto aqui é mais baixo do que esse daqui, isto é importante. Por que é importante? Um alto mais baixo do que o alto anterior e um baixo mais baixo do que o alto anterior. Porque neste contexto aqui, a bolsa está em queda. Tá? Em queda. Muito bem. Subiu a bolsa novamente, estabilizou aí nos meses de julho a outubro, onde teve a campanha essencialmente, né? Mesmo que ela não tivesse começado oficialmente em julho, mas já se sabia com grande precisão aí quem seriam os candidatos e tudo mais. Ela ficou até que relativamente estável, com volatilidade, mas estável em termos de preço médio. Depois ela teve um ânimo durante o mês de outubro, né, um pouquinho de setembro, durante o mês de outubro, e quando saiu, esse candle vermelho aqui é o da primeira semana de novembro. Né? Quando saiu o resultado, né, o mercado se deu conta de que seria muito ruim para os negócios e despencou. Despencou até o limite do gráfico. Né? Percebam que aqui os preços seguraram na média de 233 períodos, que dá em torno de 5 anos. É uma média que segura muito. Foi a média que segurou o crash da bolsa no Covid. Foi a média que segurou naquele crash de 2017, do Joesley Day. Essa média aqui é muito forte para a bolsa. E aqui, olha, ela passou, se animou,
caiu de novo e rompeu esta média, né? Foi até o limite do Bollinger, passou um pouquinho do limite do pântano, né? Normalmente bolsa funciona dentro do pântano, quando ela sai é um movimento que não dura tanto tempo assim, voltou e começo de governo, pessoal animado, tal, né? Fim de ano, baixa liquidez na bolsa, pessoal entrando, tal, e depois veio degringolando, né? Janeiro teve aqui 4 semanas, quando começou fevereiro começou a degringolar da bolsa, né? E não parou mais, rompeu esse ponto baixo aqui e fez outro ponto baixo que está muito próximo desse daqui. Então, ou seja, ele está respeitando este suporte, está difícil passar. Nós dissemos durante várias dessas semanas aqui que a bolsa ia romper para baixo a barreira dos 100 mil, rompeu, né? Só que é um suporte muito forte, ela voltou um pouco. A última semana ela ficou, que foi essa aqui, né, o transcorrer desse daqui, ficou em dúvida. Né? Ficou aí sem saber o que fazer. Né? E o que aconteceu depois? O que vai acontecer depois, né? Ou seja, o que a gente vê para este mês? Nós entendemos que o contexto é de baixo, não há a menor configuração gráfica que permita antever uma alta, exceto como uma correção temporária ou uma lateralidade. O Maximus está lateralizado, olha só, lateralizado, mas negativo, né? Ou seja, ele não está aliviando, apesar de estar com uma aceleração contrária, portanto freando esse movimento aqui, mas ele está lateralizado no 38,2 mais ou menos, né? Então o que podemos antever? Pode ter uma correção, uma pseudo alta. As pessoas não entendem que aquela alta não é uma alta, é uma correção. Dificilmente, na minha opinião, passa dos lábios do crocodilo. Talvez, se passar, vai chegar nos dentes, que vai coincidir um pouco com a média de 233 períodos, 5 anos, e vai voltar a cair. Então, para mim, o limite de correção aí de preço mais alto da bolsa para o mês de abril é da ordem de 106.500. 107 mil, talvez. Mais do que isso, minha opinião, ela volta a cair porque não tem nenhuma sustentabilidade para continuar. Agora, dólar real. Eu tenho visto muita gente com medo de comprar dólar. E eu sempre estou falando desde o ano passado. Compre, tenha uma conta no exterior, compre dólar, proteja seu capital, tira dinheiro do Brasil. Estou avisando, depois não digo que eu não falei. Tá? Então vamos olhar aqui. O dólar vem caindo, de fato, não foi agora. Né? Depois da eleição, ele subiu. Esse candle verde aqui é o candle da primeira semana de novembro, quando sai o resultado da eleição. Certo? Então apostou-se lá que teria um outro resultado, não teve, subiu tudo de novo. O dólar, Léo, um topo, né, um máximo ali, um ponto alto, outro ponto alto, outro ponto alto, outro mais ou menos ponto alto, outro mais ou menos ponto alto. O que está acontecendo? Está caindo esses pontos altos. Ponto baixo, tem aqui um ponto baixo, aqui um ponto baixo, aqui ele equalizou, ficou no mesmo ponto. Isso significa uma figura em W, ó, um W. Então, normalmente essa pernada aqui é de alta mesmo, certo? Segurou aqui, olha só, ele está segurando neste suporte aqui. E aqui ele está chegando perto de segurar nesse suporte também, que é o suporte, vamos dizer assim, sustentável para o dólar. Não tem nenhum contexto que faça o dólar cair abaixo de 5, exceto momentaneamente. O meu cálculo de valor justo do dólar, ele está em torno de 5,25, 5,20, 5,25. Tá? O valor justo é um valor que visa um equilíbrio de câmbio entre as divisas. Certo? Então não existe contexto para o dólar cair muito abaixo disso.
Outra coisa que a gente tem que levar em conta é que o dólar brasileiro é muito manipulado, né? A cotação do dólar brasileiro é muito manipulado. O próprio Banco Central vende dólares na Bolsa de Valores, ou compra, né, para tentar controlar o câmbio de uma maneira indireta. Ele não impõe limites, o câmbio roda livre, entre aspas, mas o próprio Banco Central ele faz contratos swap, contratos de dólar mesmo, né, de venda e compra de dólar, para poder mais ou menos ajustar o valor do câmbio. Então nosso câmbio de dólar aqui ele não é totalmente livre. Quem opera dólar vê claramente quando o Banco Central intervém, o negócio erra tudo. Né? Ou seja, para quem está querendo ganhar dinheiro ali, errou. Né? Para tudo, por quê? Porque são lotes muito grandes. Não dá para competir com o Banco Central. Certo? E então o que acontece? Olha só como está lateralizado desde lá de julho do ano passado. Está lateralizado, não variou muito. Não variou muito. Vocês acham que a economia continua a mesma aqui no Brasil? Não, né? E está degringolando mais. Então, tem sentido o dólar estar desse jeito? Não. Ah, mas ele está. Verdade. Porém, historicamente falando, né, o dólar ele vai ter a sua reação. Não é uma moeda nacional. Né? A gente não consegue, a não ser por outros artifícios mais malucos ainda, controlar o câmbio. Certo? Tem que ser por decreto. E aí foge, começa com câmbio negro, começa um monte de maluquice aí no mercado. Enfim, o dólar foge da realidade. Né? E o dólar futuro vai refletir isso. Certo? Então o que acontece aqui? O dólar está chegando, ele está num patamar de baixa e já não é mais sustentável que ele permaneça muito tempo. Olha o Maximus aqui, ó. Está totalmente horizontal. Totalmente horizontal. O dólar está parado desde julho do ano passado. Ah, mas eu vejo a cotação, ela muda todo dia. Óbvio. Mas olha para o gráfico e você vai ver que ele está dentro de uma faixa de congestão aqui, que ele não sai do lugar. Existe uma coisa no mercado chamada efeito mola. Quando um ativo fica muito tempo comprimido numa faixa dessa, quando ele descomprime, já comprimiu uma mola e soltou? Acontece parecido. Vai segurando ela, você solta ela, bum, voa. É o que deve acontecer com o dólar. Lamentavelmente. Então, o momento agora, o mercado em baixa, vai contra aquilo que a gente costuma ver de gráfico, né? O gráfico está dizendo, na verdade, que ele está lateralizado. Então o gráfico está dizendo para você, não mexe com essa encrenca agora. Mas eu, pessoalmente, estou comprando dólar desde antes. Eu sempre comprei, né? Eu tenho uma boa parte do patrimônio em dólares. Mas eu parei de trazer para o Brasil, né? Só pago o imposto do que eu ganho lá fora e não trago, né? Deixo aplicado lá, tudo dentro da legalidade, obviamente, né? Não faço maluquice. Alguém que você não deve querer ir contra a Receita Federal, porque ela vai te pegar e você vai se ferrar. Então o Capone se ferrou com a Receita Federal. Então, paga o imposto e entenda que isso é a regra do jogo e que é melhor você não ir contra, até porque é crime, né? Então, aquilo que eu ganho na Bolsa de Chicago eu deixo lá fora, exceto a parte que eu tenho que pagar imposto. E se eu puder pagar com o que eu ganhei aqui, eu nem trago essa parte também, deixo lá. Tá? Normalmente é isso que eu faço. Certo? O mercado aqui está meio ruim, tem hora que não dá, e tem que trazer um pouquinho para poder suprir despesas pessoais e o imposto, né, que não é pouca coisa. Então, sinceramente, gente, o dólar não deve passar muito abaixo disso daqui. Aí chega daqui a algumas semanas, o dólar cai a 4,85. Você fala, o Ricardo falou que não ia cair e tal. É temporário se isso acontecer. Ele não se sustenta. O dólar vai subir. E não vai demorar, na minha opinião. Ok? Vamos lá, então. Agora é
os 50 ativos mais líquidos, é o índice IVBX que mostra os 50 ativos mais líquidos da Bolsa de Valores. Eu acho que numa apresentação anterior, eu me confundi aí e falei que ele era o índice que olhava para o S&P. Uma gafe tremenda. Desculpas por isso. Tá? Eu acho que eu fiz isso. Eu não fui lá no vídeo checar, mas quando eu estava preparando essa aula aqui, esse vídeo, isso me veio à mente. Né? Eu preciso olhar lá depois. Mas, enfim. Se eu fiz isso, peço desculpas. Então aqui tem os 50 ativos mais líquidos da Bolsa de Valores. O que são os ativos mais líquidos? São aqueles que negociam mais. Tem maior volume de compras e de vendas. Certo? Isso é liquidez. O que está acontecendo? Está caindo igual a Bolsa. Certo? Está caindo. O Maximus aqui deu uma parada. Ó. Ele até teve uma barrinha cinza de dúvida. Né? Mas caindo de novo. A aceleração está contrária. Né? Então está freando essa queda aqui. Mas não tem muito jeito. Né? Você vê aqui lateralidade, possível correção no curto prazo e volta da queda. Não tem outra solução. Tá? Então, se você tem algum dos ativos mais líquidos da Bolsa, né, você pode entrar no site da B3, que é a Bolsa de Valores Brasileira, e ver quais são os ativos que compõem esse índice. Né? Não é difícil fazer isso. Você vai perceber que não tem o que fazer. Vai continuar caindo. Depois a gente tem aqui as empresas financeiras. As empresas financeiras, olha o tamanho do gap do candle que aconteceu na primeira semana de novembro, quando saiu o resultado da eleição. Tá? Os primeiros dias ali de novembro. Dá em torno aí de 25%, talvez. Eu não fiz a conta certinho. E ele antes estava lateralizado, ó, super lateralizado, com grande faixa de variação, mas lateralizado. É um comportamento quase que típico das financeiras, né, dos bancos e tudo mais. E ele despencou, bateu no suporte. Olha o suporte aqui, aqui e aqui. Suporte. Mesmo suporte da bolsa que eu falei lá atrás. Tá? Então, olha só. Corrigiu um pouquinho, né? Começou o governo, foi degringolando, aqui ele está dando uma corrigida. O Maximus até está dando uma indicada que ele meio desanimado aqui que está subindo. Né? É uma indicada desanimada, né? Não virou de fato, não é uma virada que nem essa daqui, ó. Ou que nem essa daqui, ou que nem essa daqui. É uma viradinha. E pode eventualmente acontecer alguma coisa, mas olha as médias praticamente horizontais. A azulzinha, que é de 233 períodos, 5 anos. A marronzinha, que é de 144 períodos, que dá mais ou menos 3 anos. E essa lilás aqui, ou roxinha, né, essa daqui, ó, que é de 55 períodos, que dá mais ou menos 1 ano. Né, pouca coisa a mais de 1 ano. Semanas a mais. Tudo a linha horizontal. Isso indica que é um ativo que veio se comportando dentro de uma faixa praticamente horizontal. Mesmo durante a pandemia ele sofreu uma queda, mas na média ela ficou quase horizontal. Então, assim, financeiro, né, banco, não tem uma corrosão de valor muito grande, a não ser que seja um banco com problemas. Então, ele deve se manter aqui no bate e volta, mas ele vai ficar nessa faixa aqui, não tem muito o que fazer. Tá? Então, se você... Eu não compro, né? Aqui seria o ponto bom para comprar, porque ele está batendo no suporte e deve subir. Mas eu não compro no contexto de Brasil, que eu estou vendo hoje. Tá? Eu prefiro deixar ele lá em cima e vender. Aí eu fico mais tranquilo. Mas, eventualmente ele vai subir um pouco aqui. Não enxergo esses ativos chegando a esse nível de alta aqui ao longo desse ano. Tá? Pelo contrário. Eu acho que ele não passa daqui, ó, dessa horizontalizada daqui. Desse nível de preço aqui, eu acho que ele não passa. Tá? Isso inclui todos os bancos, todas as financeiras, tudo que se mexe com seguros e etc. Certo? Lembrando que a nossa abertura mensal é setorizada. Tá? Bom, aqui é o Banco BMG. O Banco BMG é um banco que tem pago muito bons dividendos, por isso que eu deixo ele aqui. Sai um pouco da curva, né? Você não vê ninguém falando muito dele, né? Mas, como a visão aqui é de maior prazo,
Então é uma visão também de dividendos. Tá? Teve uma queda muito forte e olha só, ele está horizontal. Basicamente horizontal. Então se você está a fim de ter dividendos, tá? Todo ponto mais baixo dele aqui é ponto de compra. Tá? É um banco que está razoavelmente sólido e que não deve sofrer grandes quedas aqui, a não ser que tenha uma queda sistêmica da bolsa. Certo? Então, se você acredita ainda que o Brasil não está ainda numa situação muito difícil, né? Acredito que ele vai estar, é uma opção comprar esse ativo aqui porque ele paga bons dividendos, se esse é o seu objetivo. Tá bom? Agora a gente vem com o índice de consumo. Olha só como tem caído. Ele estava relativamente estável até meados de 2021, caiu, 22 até que ele fez um bate-volta. Depois da eleição despencou, né? E tem aí continuado a cair e cair. O Maximus continua indicando queda, que está diminuindo a sua intensidade, né? Aceleração negativa. Está ali na faixa do 38,2, que é a mesma do último fundo. Né? Então, ele pode ter uma correção em breve. Mas não tem nada dizendo que ele pode subir. Pode ter uma correção. Ou seja, ele sobe um pouquinho e cai de novo. Certo? Então, se você tem tudo que é de consumo aí, Ambev, Magazine Luiza, Via e outras, tá, similares, está dentro desse contexto aqui de setorizado. Ok? A IOSP Maxion é uma empresa que fornece peças para automotivo, né, essencialmente. Já forneceu também para ferrovia, não sei se está fornecendo hoje em dia, não tenho certeza. Mas é uma empresa muito boa, muito sólida e que tem andado bem lateralizado. Bem lateralizado. E ela paga bons dividendos. Eu só coloco empresas aqui que pagam dividendos bem razoáveis. Tá? Então assim, ela está no ponto baixo dela aqui. Ela deu uma subida, ó, deve cair de novo, mas ela está num ponto limite quase aqui, fora de um contexto que possa piorar. Então enquanto ela estiver em preços assim, na faixa de 11 e pouquinho, se você topa dividendos, né? Você busca dividendos, é um bom preço para comprar. Tá? Aqui já subiu um pouco, acho que dá para esperar ele corrigir. Inclusive, mais que ele está chegando aqui na mandíbula do crocodilo, daqui a pouco cai. Não está mostrando ainda aqui no Maximus, mas deve cair logo. Aí dá para comprar nesse nível aqui, próximo de 11, um pouquinho abaixo de 11. Certo? As elétricas. Elétrica é o tipo da empresa que paga bom dividendo e dificilmente sofre variações de preço muito bruscas. Tá? Então, em geral, se você busca dividendo, é uma boa. Tá? Se o seu enfoque é de investimento. E você vê, ele tem um topo aqui, ó, bem estabelecido na faixa de 85 mil, é o índice, né, que eu estou falando. E está lá no fundo, né, próximo desse fundo aqui, próximo aqui o fundo. Ó. Então, não é um momento ainda bom para comprar. Se você foca dividendo, ainda é bom para comprar. Tá? Como eu falei, eu que gosto de fazer operações mais curtas, eu preferiria vender a descoberto aqui em cima e deixar ele cair. Tá? Mas para quem gosta de dividendos, é melhor operar comprado. Né? Não é todo mundo que sabe operar vendido. Então comprar nessa faixa de preço aqui. Tá? Quando o índice das elétricas estiver por aqui, a elétrica em questão também tiver um bom comportamento. Tá? E ela tem uma aqui, que é a Taesa, é uma excelente empresa pagadora de dividendos. Tá? E olha só, ele está aí dentro de uma pequena tendência de alta, uma micro tendência de alta. O ideal é deixar cair mais para algo em torno de 32, né, de preço de cotação de bolsa aqui, ou próximo disso. Tá? Mas talvez aqui em 33, 32, tá? Nessa faixa. Ela está começando a cair de novo. Né? O Maximus está indicando que vai cair, então, ou seja, espera mais um pouquinho. Quando chegar lá no 33, 33,5 já dá para comprar. Aí eu esperaria mais um pouco, né, para ter um valor melhor. Mas
é viável. Então essa é uma boa empresa, vale a pena. Eu acho que ela não vai sofrer muito com as peripécias da economia desse governo. Materiais básicos, né? Ou seja, aqui entra as empresas mineradoras, empresas siderúrgicas e etc. Então tá lá, ó, caindo. Tá? Caindo. E num contexto atual de queda, que está começando a fazer suporte próximo de suporte anterior. Certo? E aqui, ó, no máximo está indicando queda, mas desacelerando. Então ela deve cair mais um pouco. Quando estiver chegando perto da média de 233, de 5 anos aqui, eu acho que pode ser um bom momento para se comprar, se você visa dividendos mais uma vez. Tá? Insisto nisso. E eu trouxe aqui uma empresa que está bem bacana em termos de dividendos, que é a CSN Mineração. Não é a CSN que a gente conhece, a CSN SA. Né? É a CSN Mineração, uma empresa que leva o mesmo nome. E olha só, ela subiu bastante mesmo. Aqui está no diário, tá, gente? Então esse espaço aqui, ó, ele é mensal. Certo? Então ela subiu bastante. Ela é assim porque não está tanto tempo na bolsa. E tem sofrido uma queda, ó, queda constante aqui, numa faixa, né? Ó, topo mais baixo, fundo mais baixo, aqui ainda não chegou no fundo. Não fez fundo ainda. E o Maximus indicando queda. Então aqui é esperar um pouco, mas eu diria que quando ela se aproximar dessas médias aqui, vai ser provavelmente um bom momento de compra, se bem que ela deve parar no Bollinger ou na segunda volatilidade. Tá? Se você visa dividendos, é o ponto para se comprar. Tá? Para especulação, acho que ela está se movendo muito pouco para fazer isso. Acho que não vale a pena. Não é um ativo para isso. Vale do Reduce. Faixa. Topo. 3 topos aqui bem definidos. E fundos aqui bem definidos. Ela opera nessa faixa. Então quando ela chega mais ou menos nesse nível aqui de preço, que está ali em torno de 63 e 65, compra e espera subir. Quando ela chega lá na faixa de 90, 92, 93, vende. Tá? E deixa cair. É isso que ela está mostrando para a gente nos últimos 3 anos. Por que fazer diferente? Por que querer reinventar a roda? Não, o gráfico ele está mostrando claramente o que está acontecendo. E é uma empresa tão robusta que dificilmente ela faz algo diferente. Pode fazer pontual num dia ou no outro, uma semana no outro, mas muito difícil. E o Maximus está indicando que ela ainda tem o que cair. Tá? Então é esperar cair mais. Ela não foge muito do pântano. Né? Então ela deve parar aqui pela segunda volatilidade, aqui na média de 144, que é de 3 anos. E depois deve voltar a subir. Ok? Petrobras. Bom, a Petrobras não dá para se basear muito no gráfico com o que tem acontecido aí. O governo querendo controlar os preços da Petrobras, o presidente que tem lá não me convence, nem um pouco. Tá? E a OPEP, que reduziu a produção de petróleo recentemente, né? Ou seja, ela quer que o petróleo aumente de preço. Isso pode servir para impulsionar o preço da Petrobras para cima. Só que se o governo intervir, vai forçar o preço para baixo. Tá? E é muito perigoso o governo intervir na Petrobras, porque é uma empresa cotada também nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York. Então, significa que ele pode ter que pagar multas significativas. Tá? Aqui no Brasil, quem investia na Petrobras aqui, depois da Lava Jato, passou em branco. Tá? Mas quem investia em Petrobras lá nos Estados Unidos, recebeu indenização. Não sei se já foi paga, tá? Mas foi condenada a pagar a indenização para os acionistas. Né? Por quê? A diferença de um país sério, Estados Unidos, minimamente sério, né? E de um país, República de Bananas, como é o Brasil. Então, cuidado. Petrobras está muito visada nesse governo. Tá? Nos 2 governos anteriores do mesmo governante, ela foi espoliada.
literalmente, certo? Nos governos da substituta, espolhou mais um pouco. Qual que é a expectativa agora? É a mesma, né? Até que se prove o contrário. Dificilmente acho que vai se provar, lamentavelmente. Então, ó, o preço da Petrobras tem andado de lado, totalmente de lado. Tá? O Maximus está indicando queda, ó, inclusive com uma diferença aqui de intensidade das barras para baixo, e aqui uma divergência, isso daqui é uma divergência de baixa. Ou seja, ó, um ponto aqui com um ponto na barra mais alto do que esse ponto que está mais alto com um ponto na barra mais baixo. Isso daqui é uma divergência de baixa, ou seja, ou uma divergência de ursos, né, como se usa lá nos Estados Unidos. Então o preço tende a vir para baixo. Normalmente na divergência, quando há divergência, o preço vem forte para baixo. Tá, então fique atento. Eu já falei, quem tem ações da Petrobras pensando em dividendo, esquece, ela não vai mais pagar aqueles dividendos bilionários que ela pagou nos últimos anos e ela vai cair de preço. E vai demorar para se recuperar depois, se recuperar. Então, eu tô flat, tô sem nada de Petrobras. A única coisa que eu mexo com Petrobras é opções, né, que é um instrumento derivativo mais sofisticado que a gente aborda em cursos mais avançados da American Trade. Então, cuidado. Depois a gente vem aqui com utilidades, né? Todas as empresas de utilidades, que, por exemplo, até as elétricas, né, podem estar dentro de utilidades também, né, só que mais do que elas, a Sabesp, ou seja, saneamento, transmissoras e etc. Como é que chama? Telefônica, certo? E aí, olha só, caindo desde da eleição, né? Esse daqui é o candle da primeira semana de novembro, pós-eleitoral, caindo. O Maximus está dando uma recuperadinha aqui, que mostra, na minha visão, uma correção. Que tem jeito que vai chegar aqui nos dentes ou até vai passar um pouco. Mas vai voltar a cair. Então, contexto de baixa também. Aqui é a CEMIG. A CEMIG é uma empresa que costuma ter um comportamento na bolsa bem lateralizado. Tá? Às vezes ela vai subindo e tal, mas você vê que ela sobe dentro de uma faixa de variação. Ela é bem previsível. É bem fácil de operar a CEMIG, até para quem tem pouco conhecimento. E aqui ela está bem lateralizada. E ela está chegando perto desse topo. Então, como ela é previsível, ela deve começar a cair. Pode subir mais um pouco, mas ela deve começar a cair. O Maximus ainda mostra uma forte alta, né? Então, que anda bem forte aqui na semana anterior. Mas não se iludam. Tende a voltar a corrigir, vai. Mas na média ela sempre sobe. É uma boa empresa. Então, se você tem visão de investimentos, você tem visão de receber dividendos, dá para comprar a CEMIG. Eu só acho que o momento agora é ruim, né? Ela está cara em relação ao valor de consenso do mercado que está por aqui, junto aqui das linhas base do crocodilo. Certo? A área de valor aqui, né? Então você não vai comprar fora da área de valor se você está pensando em dividendos. Você tem que comprar na área de valor ou abaixo dela. Certo? Para pelo menos comprar direito. Ok? Depois vem Eletrobras. Eletrobras a gente já está olhando no semanal, mas vale a pena olhar aqui também, porque é uma empresa que foi recentemente privatizada, em julho do ano passado, e tem enfrentado, né, desde a eleição, ó, de novo, né, mais uma empresa que rasgou para baixo com a eleição, e olha só caiu. Né? Teve um movimentozinho de alta aqui. Esse movimentozinho de alta perto desse movimento de queda é nada. Certo? O Maximus ele foi bem intenso, ele chegou mais ou menos no meio do caminho entre o 618 e o 100 de Fibonacci. É difícil ir mais do que isso, né? Ou seja, foi uma queda bem forte mesmo. Ele está dando uma recuperada, ele deve corrigir mais. Acredito que não passa para cima da linha de 233 não. Acho que vai ser difícil. Se você tem ações compradas com FTS, eu espero que você tenha feito isso com uma visão de longo prazo, pelo menos 10 anos. Tá?
não acho que o governo vai conseguir reestatizar a Eletrobras. Acho muito pouco provável. Mas é o que ele quer e vamos ver o que vai acontecer. Certo? Eu acho que no longo prazo a Eletrobras ainda é um bom investimento. Né? E se eu tivesse FGTS, eu provavelmente tentaria ter entrado nesse ativo também. Tá? Mas eu não tenho mais FGTS, então nem tentei, né? Não tinha o que fazer. E comprar ações por comprar ações, eu não compraria, né? Porque eu não acho bom, não achava bom o contexto do IPO, né? Do lançamento das, não é bem um IPO, né? Do lançamento das ações em bolsa. Tá? Eu sempre espero, porque no contexto que eu estava vendo, ela deveria cair, e aí seria o bom momento de comprar. Só que daí o governo virou, aí ficou, ainda não tem um bom momento para comprar. Okay? Então, Eletrobras, se você opera na bolsa fora FGTS, contexto vendido. Se você está operando, né, você tem um patrimônio do FGTS alocado à Eletrobras, muita paciência, vai demorar anos, mas ele vai provavelmente ficar positivo. Tá? E geralmente ganha-se bem. Apostando numa empresa dessa, é uma empresa muito boa, muito sólida. Vamos ver se o governo não estraga. As industriais, né, ou indústrias, queda. É difícil de ver isso daqui, né? A gente só vê queda e lateralidade. Desde o meio do ano passado, lateralidade. Certo? As médias estão segurando bem a alta aqui, né? Qualquer espasmo de alta que tem, cai de novo. E o Maximus está no contexto de baixo. Então, qualquer indústria que você vai olhar por aí, contexto de baixo. Lamentavelmente. Agronegócio. Olha só. Caindo. Né? Ele ficou um pouco estável aqui nos... Aqui é diário também, tá? Não tinha esse índice antes. Então aqui é mês, março, fevereiro, janeiro, dezembro e assim por diante. Então ele até que começou aí relativamente horizontal, estava caindo, horizontal, deu uma queda forte, deu uma corrigida agora e voltou a cair. Tá, o Maximus está com um indicativo de alta, porém desacelerando. Ou seja, está chegando no final da correção, de fato, está mostrando aqui, ele deve voltar a cair. O agronegócio é o carro-chefe do Brasil. Eu espero que esse cenário se inverta. Mas não é o que mostra aqui por enquanto. Aqui a empresa, né, Brasil Agro, é muito boa. Muito boa. Tá? Eu só não tenho ações dela agora porque o contexto econômico do Brasil não é favorável, não me parece favorável, mas é uma empresa que eu teria ações dela visando dividendos e tudo mais tranquilamente. Então olha só, aqui está acontecendo o contrário, tá vendo? Os topos estão cada vez mais altos, né? E os fundos, ó, esse daqui, e aqui ainda não fez o fundo, mas deve fazer por aqui. Certo? Ele deve bater aqui por aqui e voltar a subir. Então, o contexto dela é de alta. Olha que raridade, né? Que raridade na Bolsa de Valores. E eu acho que, batendo aqui na média de 144, 3 anos, mais ou menos, né, gente? Vai ser um bom momento de compra. Tá? Esperaria que o Maximus virar, né? Porque você tem que ter certeza que parou de cair. Né? Você não vai tentar pegar uma faca afiada caindo. Não é o caso aqui, não é uma faca afiada, mas você não pega ela caindo, né? Você tenta pegar, depois que ela caiu, chegou no fundo e começa, aí você pode fazer ela subir. É a mesma coisa, aqui ainda está caindo, espera mais um pouquinho, mas logo logo vai ter um bom contexto aqui para comprar. E você vê que toda vez que comprou-se nos fundos, a alta foi significativa. Esse é um ativo que, para quem quer dividendo, vale a pena ficar bastante tempo. E para quem quer explorar também na especulação, vale a pena comprar nas baixas. Agora, as empresas médias e grandes, que para a gente ter um contexto, né, do que está acontecendo, está caindo. Ó. Topo mais baixo, topo quase igual, duplo topo, fundo mais baixo, aqui fundo subiu um pouco. Ela começou a funilar, começou a fazer isso daqui, ó. Virou assim, fazendo um cone. Isso aqui. Devia ter deixado um gráfico aqui, né? E
Olhando para o crocodilo não é baixo, né? Contexto de baixa. Olhando para o Maximus é um contexto de baixa, mas já equilibrado, já está horizontal, ele já parece que está corrigindo, está começando a correção. A aceleração para cima também mostra isso, tá? Ela deve subir um pouco. Mas o contexto no geral é de baixa. Tá? Ela pode corrigir até aqui em cima, com um duplo topo aqui, fazer um triplo, acho muito difícil, vai fazer um topo mais baixo. Talvez junto com esse daqui, ó. Talvez. Aqui teve uma boa lateralidade, né? Eu acho que ele pode fazer por aqui, né? Subir até aqui, por aqui, que coincide com a mandíbula, coincide com a média de 55 e de 144, ou seja, de 1 ano e 3 anos. Por aqui eu diria que é o ponto que ele pode subir, né? Aqui ele vai ter muita dificuldade de aguentar subir mais e vai cair. Sem visão. O gráfico é assim tão determinístico? Não. Não é. Tá? Qualquer coisa pode acontecer. Mas em geral acontece dessa forma. Certo? Empresas pequenas, as chamadas small caps. Feia coisa, né? Olha só o topo bem mais baixo que o anterior, o topo mais baixo que o anterior, tocando aqui nas médias, né? Aqui segurou na de 3 anos, aqui segurou na de 5 anos. Os fundos cada vez mais baixos. Contexto de baixa pura e simples. Não dá para fazer nada comprado nas pequenas. As BDRs, que são as ações do exterior negociadas no Brasil, né? Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla e outras. Percebam que ela sofreu bastante aqui, mas está lateralizada. Bem lateralizado. A bolsa americana começa a dar sinais de que vai subir, né? Que vai começar a se recuperar. Devagar, vai ser um movimento vagaroso, porque ela ainda tem a ameaça inflacionária bastante forte, mas ela começa a dar sinais. Ela começando a subir lá, aí depende um pouco da cotação do dólar também, né? Porque os BDRs nacionais são cotados em reais. Então depende um pouco da cotação do dólar. Mas ele tende, né? Tudo indica que ele vai começar um movimento de ligeira alta. Devagar, calmo, tranquilo. O Maximus mostra a lateralidade ainda. Né? A lateralidade que a gente está vendo aqui. Tá? Então, pode ser um momento para se comprar se você tolerar baixas. Se ele cair, aí pode ser um excelente momento para se comprar. Aí você olha o BDR e olha o gráfico do ativo em questão que você tem interesse. Tá? Lembrando que o dividendo que é pago aqui no Brasil dos BDRs é bem menor do que o dividendo que você recebe lá fora. Né? Tem uma porcentagem aí, na maioria deles, que fica para o gestor. Então avalie isso direito, porque pessoalmente eu acho que vale muito mais a pena comprar a ação lá fora do que o BDR aqui dentro. Só que tem algumas ações que são muito caras lá fora, fica inviável para pequenos investidores. Aí compra o BDR mesmo, fazer o quê? Mas aí com uma visão em geral de ganhar com a valorização do ativo, não muito com o dividendo. Ok? Fundos imobiliários. Bom, é para acabar aqui, né? Fundos imobiliários não dá para acompanhar o gráfico. O que a gente faz no gráfico é ter uma ideia do que está acontecendo. Tá? Mas não se compra nem se vende fundo imobiliário baseado unicamente no gráfico. Você precisa conhecer o contexto do fundo. Uma das coisas, por exemplo, não pode ser um fundo monoativo ou com muito poucos ativos. Eu não recomendo fundos desse tipo. Mas fundo imobiliário é algo bem legal. Tá? Por quê? Porque ele paga um retorno muito superior a um imóvel comum. A não ser que você compre um imóvel de leilão, ou você construa, né, que não seja residencial, seja preferencialmente comercial, né, que tem um retorno maior o metro quadrado construído. Vale a pena comprar fundo imobiliário. Eu tenho fundo imobiliário, visando, não tenho aqui no Brasil agora, tá? Eu tenho ainda um pouco, mas não tá bom. Parei de comprar, estou comprando fundo imobiliário nos Estados Unidos, né, os chamados REITs. E é aquilo que eu quero ter como visão de futuro para aposentadoria. Certo? Porque tem um patrimônio, tem uma renda, e o dia que eu me for, deixo o patrimônio para os meus herdeiros.
né? Não é um negócio que acaba como os planos de aposentadoria que tem por aí. Então eu acho bem bacana. Tá? Eu acho que é algo bem bacana que eu confio bastante. E nesse momento eu confio mais nos REITs, né? Nos fundos americanos. Eu não estou comprando muito aqui no Brasil. Mas a grande verdade aqui é que um fundo imobiliário dificilmente quebra. A não ser que tenha uma quebra do mercado imobiliário. É diferente de uma empresa. Uma empresa, por mais robusta que ela seja, ela pode quebrar. Né? E aí o valor da ação vai a zero. Veja o que aconteceu nas lojas americanas. As ações não valem mais nada. O fundo imobiliário, você tem aquele ativo ali. Então, se tudo deu errado, você pode pegar o ativo e vender. Né? Então, o preço não cai muito. Então, no nível de preço que está ficando por aqui, ó, bem lateralizado aqui embaixo, que está chegando agora, é um bom nível de preço para se começar a fazer posição, a abrir posição. Se você comprou aqui em cima, né, principalmente se você foi daquele tipo que vai reinvestindo, né, vai demorar um pouco para você compensar essa perda que está aqui, ó, 20, 25%. Aqui estava em torno de 3 mil, aqui está em torno de 2.700, 30% mais ou menos. Certo? Por isso, assim, eu acho que tem que olhar esse tipo de gráfico, por exemplo, quando ele está muito lá em cima, né, e está começando a horizontalizar, ó, tem um contexto que pode indicar uma queda do índice, ou seja, uma queda geral dos preços dos fundos imobiliários. Normalmente, o que eu faria, tá? Eu não fiz porque eu não estava posicionado, mas o que eu faria? Começaria a colocar essa renda num fundo de renda fixa mesmo, bobinho, né, que não rende lá tanto quanto o fundo imobiliário, mas eu esperaria cair. Aí quando tivesse por aqui, provavelmente, né, que está na mesma base daqui, eu compraria tudo em fundo imobiliário. Caiu mais um pouco. Fazer paciência, ele está pagando toda hora. O problema é que precisa saber, essas exaltações muito grandes assim, não são momentos de compra. Tem que tomar muito cuidado. Tá? Depois virou governo, né? Ou seja, você sabia, estava chegando perto de uma eleição, podia dar errado. O contexto virar. Né? E aí eu viro estamos vivendo um contexto economicamente hostil à livre iniciativa, ao movimento em bolsa e tudo mais. O que aconteceu? Caiu, despencou. Agora, os imóveis perderam valor? Não. Eles apenas estão sendo negociados mais baratos. Então, essa perda é fictícia no momento. Certo? Então, assim, fundo imobiliário é algo bem bacana. Pensa nisso, se informa melhor. Eu até estou pensando em fazer uma playlist, aí, uma sessão só sobre fundo imobiliário. É que o contexto no Brasil agora está muito ruim para fundo imobiliário. Né? Se bem que eu acho que daria para comprar, mas as pessoas olham quanto caiu. O pessoal não. Comprar em bolsa é bom quando caiu bastante, fora do contexto. Né? Por quê? Porque ele tende a voltar. Ele tende a voltar esse preço aqui e superar. Certo? Então, eu tenho fundo imobiliário brasileiro ainda. Eu parei de reinvestir. Tudo que cai de renda dos meus fundos brasileiros, eu mando para fora e compro em fundo imobiliário lá fora. Certo? Por quê? Porque não está legal. A hora que eles começarem a valorizar de novo, eles vão ficar positivos todos de novo. Beleza. Não tem como, o imóvel está lá. Certo? Muito bem. Então aqui passamos, a minha imagem não apareceu, mas eu já vou colocar ela aqui, pronto. Né? Alguma coisa aconteceu no botão aqui do teclado. Ou fui inábil. Enfim, estes são os ativos que nós avaliamos, que nós efetuamos a leitura gráfica, né, com uma abertura do mês de abril. Espero que tenha agradado. Esse é um vídeo que fica naturalmente mais longo, tá com quase 1 hora já. Não tem muito jeito de ser menor, porque são muitos ativos, são 24 ao todo, se eu não estou enganado. E o contexto é complexo, é um contexto mais macro, né, mais embasado, mas é muito importante. Tá? Espero que vocês tenham gostado e que estejam conosco aí nas próximas. Tá bom? Então, agora vamos ver se eu acerto o dedo aqui. Um abraço para vocês e até dia 3 de maio com a abertura do mês de maio do mercado brasileiro.
E toda semana, né, com as aberturas por aqui, exceto essa agora que a gente está entrando da Páscoa, eu não vou fazer, vou deixar para outra semana. Tá bom? Até mais, um abraço para todos.